Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você aqui no canal. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta. Pastor, por que Jesus afirmou que o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista? Meu querido, na Bíblia, eu não me lembro de ver Jesus fazendo elogios a ninguém. Porém, Jesus fez elogios a João Batista quando João estava encarcerado e João envia 2 de seus discípulos até Jesus para saber se realmente era o Cristo prometido, se Jesus era o Cristo prometido. Esse fato foi registrado em Mateus capítulo 11, do versículo 1 até o 19. E Jesus afirmou lá no versículo 11, dizendo o seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meu querido, Jesus estava falando aqui de João Batista. E Jesus declara que João não era uma cana agitada pelo vento. Jesus estava falando a respeito do caráter justo de João e ao fato de João Batista ser um pregador que não suportava o erro. João pregava a verdade e os mandamentos de Deus, sem temer os homens e sem jamais temer a opinião do povo, mesmo correndo risco de vida. As autoridades judaicas, eles ignoravam o pecado de Herodes, mas João nem por um momento jamais fez isso. Ele se opôs ao tal pecado com firmeza total, demonstrando nisso uma firmeza absoluta a Deus e a sua palavra. João foi fiel a Deus ao condenar o pecado, embora essa atitude lhe tenha custado a própria vida. Herodes mandou cortar a cabeça de João. Meu querido, me permita dar um conselho aos pregadores da palavra de Deus. Pregador, lembre-se disso. Cristo também julgará o seu ministério, o seu caráter, sua posição em relação ao pecado. Mas eu vejo uma outra oportunidade. Nesse texto de Mateus 11:11, Jesus ele disse: entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas Jesus, irmãos, ele encerra o versículo dizendo algo bem interessante. Jesus disse: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João. Mas como assim, pastor? Por que Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que João? Qual o motivo? Meu querido, a resposta para essa pergunta é muito simples. Essa declaração de Jesus talvez signifique que os privilégios dos mais humildes, dentre aqueles que pertencem à nova aliança, são maiores do que aqueles de João Batista, que pertencia à velha aliança. Hoje, eu e você, que pertencemos à nova aliança, nós possuímos maiores tesouros da revelação divina. E para confirmar isso que eu estou dizendo, a respeito do privilégio que nós temos, nós que pertencemos à nova aliança, ouça o que disse também Jesus lá em Mateus 13, versículos 16 e 17. Ele disse assim, olha, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvirão aquilo que vocês ouvem, e não ouviram. Meus queridos, os crentes da nova aliança viram os maiores milagres, viram a morte e a ressurreição de Jesus, e receberam o derramamento pentecostal do Espírito Santo. E hoje nós temos a Bíblia completa, a revelação completa da palavra de Deus em nossas mãos. Os crentes da antiga aliança não viram
e não tiveram os privilégios que nós, crentes da nova aliança, nós temos em nossas mãos. João Batista foi elogiado por Jesus porque ele tinha o caráter de Deus. E todo cristão ele precisa ter o caráter de Deus. Agora, para encerrar, eu quero lhe dar um conselho para que você possa manter o caráter de Cristo em sua vida. E para isso, tenha cuidado com os seus pensamentos. Eles vão transformar em sentimentos. Tenha cuidado com os seus sentimentos, porque eles vão se transformar em palavras. Tenha cuidado com as suas palavras, porque elas revelam o estado do seu coração. Se está doce ou se está amargo. Tenha cuidado com o estado do seu coração. Ele vai se transformar em ações. Tenha cuidado com as suas ações. Elas vão se transformar em hábitos. Agora tenha cuidado com os seus hábitos. Eles vão revelar o seu caráter. E cuide bem do seu caráter. Ele vai determinar o seu destino. Cuidado também com você, com quem você anda e a quem você dá ouvidos. Isso vai revelar quem, de fato, influencia a sua vida. Cuidado com essas influências. Elas irão determinar o lado de quem você vai passar a eternidade. Bom, paramos por aqui e me permita terminar fazendo um pedido. Não se esqueça do like, se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe você, a sua família, no nome de Jesus.